Oi, tudo bem? Eu sou Andréia Cavalcante, da Maxibela. Vamos hoje falar um pouco sobre endermologia? Gente, é tanta coisa que a gente ouve, né? Falar sobre mitos. Será que é verdade? Será que é mentira? O que muda nesse tratamento que está tantos anos dentro do nosso mercado e muitas pessoas ainda falam tão mal da endermo? Poxa vida, vamos falar um pouquinho sobre isso? Primeiro momento, a gente tem que deixar bem claro que evoluímos um monte no decorrer dos anos. Há 20 anos a endermo está no mercado e muda muita técnica de aplicação, mas a teoria, a base se torna a mesma. Vamos lá. Primeiro passo. Uma coisa que a gente ouve muito falar é assim: endermo causa flacidez, endermo deixa roxa, dói, machuca. Peraí, vamos lá. Primeiro momento, todo aparelho de endermo normalmente tem aquele reloginho que mede a pressão ali do aparelho, né? Essa pressão negativa ali naquele reloginho, como que as pessoas compravam o aparelho há 20 anos atrás? Elas normalmente compravam via catálogo, através de um vendedor que, muito provável, não passava orientação. A maneira dela aprender o que era no dia a dia. Então, muitas vezes era utilizado da forma incorreta. É por isso tanto mito, tanto questionamento sobre a causa de flacidez, sobre a causa de vai ficar roxa, vai doer muito. Então, assim, primeiro uma coisa que a gente tem que ficar bem claro, tá? Aquele reloginho, tá? Eu tenho um aparelho para mostrar para vocês, mas ele já é todo digital. Então, o primeiro passo a gente vai falar sobre a endermo, depois eu apresento o aparelho, tá? Mas aquele reloginho que mede a pressão é uma pressão que ela vai normalmente até 600 milímetros de mercúrio negativo. Só que é o seguinte, gente, jamais a gente vai utilizar no máximo. E o que acontecia há anos atrás era o quê? Da cliente chegar na estética e falar assim: olha, eu quero um tratamento pro verão, quero ficar ótima no verão, sem celulite nenhuma. O que acontecia? A profissional, talvez até por falta de informação, terminava aumentando aquela pressão, às vezes até no máximo, tá? Coisa que jamais pode ser feita no tratamento da massagem e da remodelagem corporal, no geral, utilizando a endermo, com os roletes, tá? Então a gente tem que entender o seguinte: toda pressão, para cada acessório, nós temos que saber o limite da pressão, indiferente de que marca que você usa, tá, gente? Não tô falando de marca, eu tô realmente esclarecendo sobre a função que é a endermologia. Então, assim, de primeiro momento, a gente tem que entender que qualquer pressão na endermo utilizada com os roletes, vou mostrar um rolete para você, tá? Eu tenho um rolete aqui, tá vendo? Ó, eu não posso utilizar o aparelho na pressão máxima, porque quanto maior a cavidade do manípulo, menor a pressão que eu vou utilizar. Então, quando eu trabalho com rolete, a minha pressão máxima a ser utilizada é 350. Não posso passar disso. A gente tem que entender que até 300 milímetros de mercúrio, a gente estimula as fibras para a produção de colágeno, deixar aquela pele mais firme. Passou daí, a gente passa a romper as fibras de colágeno. Então, realmente, não é indicado a utilização de endermo numa pressão excessiva. Aí sim vai causar flacidez, mas ele, se utilizado corretamente, os benefícios são inúmeros, tá? Então, o que mudou do endermo também? Que tem gente que tem aquele aparelho a vácuo mais antigo, que era só com uma ventosa que parecia um copo, muitas pessoas conhecem, né? Esse aparelho que só tinha um copo era um aparelho a vácuo também, emitia uma pressão negativa igual a endermo, só que o que mudou foi quando eles colocaram o rolete. Porque com esse rolete a gente consegue fazer uma prega no tecido e provocando um rolamento nele. Então a gente consegue o quê? Para a celulite é um tratamento fantástico, porque ele provoca uma fragmentação da celulite. É como se a gente quebrasse as camadas adiposas em vários quadradinhos, entendeu? A gente conseguisse reduzir. Se eu tenho uma celulite maior, grandona assim, é como se eu fosse quebrando ela em caquinhos para poder eliminar, tá? A função do endermo seria basicamente essa: provocar um rolamento, um emparelhamento ali no tecido. A gente também tem vários cabeçotes, como eu volto a falar.
Cada cabeçote vai ter uma finalidade. E é preciso saber utilizar cada cabeçote, gente. Não basta utilizar a mesma pressão para todas as finalidades. Não é assim que funciona, tá bom? Então, assim, o que mudou mais? Então, primeiro, as pessoas compravam aparelho, como eu falei para vocês, compravam por catálogo. Hoje, por exemplo, com nossa evolução, eu tô podendo fazer esse vídeo para mostrar para vocês. E isso não existia antigamente, tá? Quem tá há anos no mercado sabe como era, qual a dificuldade que tinha que comprar através de revista, através de catálogo, aquele vendedor porta a porta. Não existia informações que hoje nós temos na internet. Então, assim, vale a pena fazer uma reciclagem em relação a algumas informações que nós tínhamos do passado, que mudou realmente, tá? Então aqui, todo aparelho de endermo, tá, de vácuo, ele emite uma pressão negativa. E essa pressão, sim, você vai controlar através daquele reloginho. Como eu falei pra vocês, esse aparelho que eu tenho aqui é um aparelho digital, tá? Vamos lá, deixa eu só virar um pouquinho aqui. Acho que dá pra ver bem, né? Esse aparelho aqui é o aparelho Endosux da DGM, tá? Ele é magnífico, eu falo, porque assim, ó, primeiro, aquele questionamento que as clientes tinham, que ficavam roxos, sabe? Ai, eu tô usando enderma, minha cliente tá ficando toda roxa. Ele tá envolvido na pressão, sim, se você tá utilizando uma pressão excessiva, né? Ele pode levar em consideração o fato de estar ficando muito roxo. Uma coisa é a gente ficar com roxinho ou outra, uma coisa é a gente ficar totalmente com hematomas. Isso não é a finalidade do equipamento, tá? A DGM, ela tem esse cabeçote exclusivo, que ele tem um furinho aqui em cima, como vocês podem ver, para que a gente segure o ar. Então quer dizer o quê? A partir do momento que eu acoplei ele no tecido, eu vou posicionar o dedo em cima desse buraquinho, ele está preso no vácuo. A partir do momento que eu vou remover, nos cabeçotes tradicionais eu tenho que fazer isso, ó, né? É onde a gente dá aquela chamada, no popular, o cliente tem aquele chupão, mais ou menos isso, tá? Aqui no cabeçote isso é natural, tá, gente? Porque como é um vácuo, então tem que ter a coordenação de virar o cabeçote, de fazer isso aqui, para que ele não adianta eu puxar com tudo de frente, eu tenho que virar o cabeçote, tem que ter essa coordenação de virar para vazar o ar para poder descolar. Se eu puxar com tudo, realmente ele vai ficar roxo. E com esse cabeçote, nós apenas tiramos o dedo de cima, o ar já vai vazar. Então é só tirar o cabeçote da posição original. Então, enfim, ele já vai se soltar sozinho. Isso é uma das grandes vantagens da DGM, tá? Além da vantagem de ter a mangueira espiral, onde você consegue alcançar uma longa distância, tá? Ainda assim, com o rolete, vale a pena lembrar que, diferente do cabeçote, tá, gente? Quando trata-se de rolete, nós temos que trabalhar da forma linear, certo? Eu não tenho como fazer curva com rolete. Eu consigo trabalhar linear, porque pensa, é um rolamento, ó. Ele só vai andar em um único sentido. Quando eu trabalho com endermo, o que mudou também no decorrer dos anos foi o quê? Antigamente, não vou dizer antigamente, muito tempo, não. Muitas pessoas utilizavam o endermo num sentido único. Ou seja, é como se eu acoplasse aqui, eu vinha até aqui embaixo, aí eu tinha que tirar o cabeçote e voltar. Então o movimento era esse, ó. Vinha, soltava. Vinha, soltava, ó. E assim por diante. Isso eu só tô demonstrando no meu braço. Mas em qualquer área, poderia ser a coxa, eu viria, chegaria, entendeu? Ia, chegava, soltava, ia, chegava e soltava. Então a gente tem que lembrar que quando a gente fala de um aparelho de pressão, é como se ele fosse um contagiro de um carro. Sabe um carro quando a gente arranca com o carro? A gente não consegue arrancar com o carro direto a 100 km por hora. A gente vai ter uma forma crescente. Então imagina, quando eu grudei aqui, ele tá zerado. A partir do momento que eu colei, é quando ele vai começar a pegar a pressão. E aí eu simplesmente vim, quando eu cheguei aqui, ele não chegou na pressão desejada, eu já soltei, entendeu? Então eu vim e soltei. O que mudou do endermo no decorrer dos anos era o quê?
que hoje já foi visto que você pode trabalhar com o movimento vai e vem, sem descolar o cabeçote da pele, tá? Causando hiperemia, nós mudamos de área, ou seja, ficou vermelho, nós já podemos mudar de área, tá? Apenas utilizar óleo para deslizar, não tem necessidade da gente utilizar. Tem pessoas que falam assim, eu tenho que comprar um óleo da marca tal. Gente, a finalidade do óleo é apenas deslizamento. Ou seja, não tem necessidade nenhuma você comprar um óleo da marca tal porque vai... Não, pelo contrário, você pode até comprar, mas não que o aparelho vai fazer diferença por causa do óleo ou não, tá? Isso tem que ficar claro. Então assim, primeiro, vamos lá, recapitulando. Rolete, hoje você já pode trabalhar vai e vem, isso em todo o corpo. Causou hiperemia, eu vou mudando de área, tá? Olha que bacana. Então você lembra, quando eu falei lá no início que as pessoas aumentavam a pressão lá pro último, pensa bem, por quê? Eles conseguiam, porque até então, quando vocês fizerem no movimento assim fixo, no sentido vai e vem, você vai perceber que a cliente ela não vai aumentar a pressão, porque o aparelho ele não tem oscilação de pressão, ele se mantém estável, tá? Além do resultado ser excelente, tá? A cliente já não vai conseguir pedir para você aumentar, ou seja, então vamos lá, o limite ali para depressomassagem, que a gente chama, utilizado por rolete, é no máximo 350 milímetros de mercúrio negativo, ou seja, de pressão. O ideal seria mesmo chegar até 300, tá? Que aí até ali a gente está estimulando todas as fibras. Então vou estar trabalhando no vai e vem, perfeito. E a ideia é que você inicie ali na faixa dos 150 a 200 de pressão e vá aumentando gradativamente. Não é interessante que você já inicie no 300. Nós precisamos ter uma evolução do tratamento. A pele precisa, a gente precisa melhorar aquele tecido, enfim, trabalhar aquele tecido antes. Não adianta a gente chegar e já querer colocar lá no alto que não vai resolver. Tá? Até pode resolver, mas não é o ideal. O ideal é que a gente tenha uma evolução do tratamento, né? Então, vamos lá? Então, vai e vem. Esse com cabeçote rolete, tá, gente? Isso em qualquer máquina, tá? Depois nós temos um cabeçote haste, tá? Então, vamos lá. Lembra que eu falei que até 350 milímetros de mercúrio a gente está estimulando as fibras, ou seja, nós estamos produzindo colágeno, tá? Então, como é que o aparelho é contraindicado para a flacidez de pele se eu estou produzindo colágeno? Gente, a contraindicação do aparelho de dermologia é pele com excesso de flacidez quando se utiliza prega. Olha aqui. Lembra que eu falei que ele prega o tecido? Então imagina que se eu estou pregando uma pele com excesso, um tecido com excesso de pele, e realmente eu só vou mover a pele. É como se eu pegasse, pensa, eu vou fazer um exemplo na minha blusa, pegasse e esticasse ela para lá e para cá. Não é isso que eu quero provocar um rolamento no tecido uniforme, tá? Então o rolete é contraindicado para pele com excesso de flacidez. Porém, existem tantos outros cabeçotes que a gente pode trabalhar com uma pressão reduzida e com cabeçote que não provoca prega, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um cabeçote haste, olha só. Você observa que ele não tem um rolete dentro, ele é como se fosse uma ventosa de copo, tá? Vou estar trabalhando com uma pressão menor a fim da gente estimular a produção de colágeno para melhorar aquele tecido, tá? Então, recapitulando, pele flácida, nós não podemos utilizar o rolete com prega, apenas cabeçote haste ou ventosa de copo, com uma pressão reduzida para estimular. Depois eu vou mostrar para vocês no aparelho que esse aparelho ele é fantástico, porque ele tem todas as funções pré-programadas para te auxiliar na hora da aplicação, tá? E por último, nós temos o cabeçote. Olha que legal, a gente chama de cabeçote pino, tá? Muitas empresas viram o quê? Que pensam, o rolete ele só trabalha em forma linear, certo? Só vai e vem, só que só reto, ele não tem como fazer curva. E existem algumas áreas que a gente precisa fazer curva, né? Como a região de culote, flancos.
E aí, como é que a gente faz? Então foi lançado um cabeçote pino, olha aqui que bacana. Aqui você consegue ver. Ele provoca, é como se ele fizesse o vácuo e aquele pino dentro ele conseguisse ajudar na gordura localizada, tá? É como se a gente conseguisse pontualmente ajudar a eliminar aquela gordura. Então, esse cabeçote, pelo fato dele não ter prega, a gente consegue trabalhar em movimentos circulares. Já existe no mercado há alguns anos uns cabeçotes de esferas. Talvez alguém já conheça algumas marcas. Trabalho que é um cabeçote que ele tem um monte de bolinha em volta, justamente por quê? Porque aí eu consigo trabalhar em movimento circular. Eu posso trabalhar para todos os lados com ele, tá? Então esse cabeçote pino, teoricamente, teria a mesma função do cabeçote de esfera, tá? Que é para gordura localizada. E aí, eu preciso mostrar para vocês, claro, né? Que aqui no aparelho do EndoSupps, deixa eu só, vou baixar um pouquinho para facilitar. Vamos ver. O que ele tem de diferente dos outros, tá? O que ele tem de diferente dos outros é justamente o fato das programações na memória, que eu desconheço outro equipamento que tenha, tá? Então, nós temos aqui programa. Então, vamos lá. Massagem corporal, ele vai te... Eu vou tentar baixar um pouquinho mais aqui para chegar mais próximo. Vocês não vão me ver, mas vocês vão ver o aparelho, que essa é a finalidade. Então, vamos ver se dá para ler. Acho que dá para ler, né? Então, vamos lá. Massagem corporal, cabeçote rolete. Você tá vendo que ele tá indicando a pressão? Olha só que bacana. Cabeçote rolete, pressão de 150 a 350. Então, ele já me indica que quando eu vou fazer massagem corporal, eu tenho que utilizar o cabeçote rolete. Quando eu vou pro próximo, ó, gordura localizada. Ele já me pede para me utilizar o cabeçote pino, que é o que eu mostrei agora para vocês, de 150 a 250. Vale lembrar, gente, aqui eu tô mostrando os programas que nós temos no equipamento. Porém, você, com o equipamento que você tem, você pode utilizar essa mesma pressão, tá? Só pra gente levar em consideração que não é uma receitinha exclusiva deste equipamento, e sim para o tratamento de endermologia, tá? Só um minutinho, vamos lá que agora o negócio não quer ficar feio. Então aqui, cabeçote pino, né? Nós já fomos nesse. Drenagem corporal, cabeçote haste. Olha que interessante, gente. Para drenagem, ele vai trabalhar no modo pulsado, tá vendo? Vamos lá. De 60 a 100 pulsos por minuto, ou seja, a pressão é bem reduzida para se fazer uma drenagem corporal. Pré-cirúrgico, é claro que nós estamos falando de pré-cirúrgico, não estamos falando de pós-cirúrgico, tá? Isso precisa ficar bem claro. No pós-cirúrgico nós não podemos trabalhar com endermo, só no caso tardio. Pós-cirúrgico tardio, que eu acabei de falar, que ele vai ter que dizer aqui, ó, corpo tardio, de 150 a 250. Flacidez corporal, olha que interessante. Lembra da flacidez que nós falamos? Flacidez corporal, cabeçote haste, de 80 a 120. Lembra que para flacidez, pra gente trabalhar em cima de estímulo, tá? Não é prega. Aí para estrias, né, que nós temos outros acessórios que eu não vou falar agora, senão o vídeo fica muito longo. Drenagem facial, além de extração de cravos, além de ventosa pump, peeling de diamante. Vamos lá, vamos retomar aqui. Então, assim, gente, acho que deu para ter um pouquinho de ideia, né, sobre as questões da enderme em si, sobre a questão de
utilizar o Endermo da forma correta, tenta, vocês que já trabalham com Endermo, dá uma ajustada, começa a trabalhar nesse movimento de vai e vem, que você vai perceber muita diferença no resultado. Verifica essa questão da pressão também, se você não está utilizando uma pressão muito excessiva. Lembra-se que quando a gente trabalha com cabeçote fixo, no fixo que eu digo assim, sem ficar desacoplando a cada movimento, nós conseguimos estabilizar aquela pressão. Então, você vai perceber que além do resultado melhorar, você vai conseguir também evitar aqueles roxos no cliente, evitar, como eu posso dizer para vocês, o desconforto no geral, né? Então, além de tudo isso que eu falei para vocês agora, o aparelho de Endermo, ele é fantástico. Por quê? Porque nós conseguimos utilizar vários acessórios nele. Então, ele não se torna um aparelho único. Você consegue adquirir como opcional a ventosa Pup, tá? Você consegue adquirir o kit de ponteira diamantada, você consegue adquirir o kit de extração de cravos e assim por diante. São muitos acessórios que eu digo para você que, levando em consideração o que ele vai te proporcionar de tratamento, são acessórios baratos, são acessórios na faixa de 150 a 200 reais, que você não vai comprar um aparelho novo, você vai usar o que você já tem, né? Isso é uma das grandes vantagens. E também, uma coisa que eu preciso deixar bem aqui claro, que a gente falou do Pup, precisa ficar bem claro, gente. A ventosa de Pup, que é aquela ventosa de glúteo, tá? Lembra-se, quanto maior o orifício do vácuo, menor a pressão a ser utilizada. Então, muita gente comprou ventosa de Pup, saiu ligando na Endermo de qualquer jeito. Gente, não pode. Ventosa de Pup, ela tem que se trabalhar no modo pulsado, primeiro caso, modo pulsado, e com uma pressão reduzida. Lembra? Eu vou mostrar aqui no aparelho, que agora que eu lembrei aqui, permitir. Ó, a ventosa Pup é indicada no modo pulsado, tá? De 80 a 100 milímetros de mercúrio negativo. Pensa que no rolete nós falamos em 300 a 350, lembra? De 200 a 350. Então, no Pup, a gente vai utilizar de 80 a 100, então é muito reduzido e precisa ser na forma pulsada. Se seu aparelho não trabalhar da forma pulsada, tá? O que é pulsado? Ele vai sugar e vai soltar, suga e solta. Ele vai continuar provocando a vascularização, porque pensa, sabe quando a gente prende a circulação? É o que vai acontecer com o Pup. Pensa que ele vai pegar um orifício desse tamanho, vai chupar tudo ali, vai prender a circulação. Só que nós temos que manter a circulação local. Pensa você ficar 30 minutos com a circulação presa. Por esse motivo, não é indicado a ventosa de glúteo de modo contínuo no aparelho, tá? Ele tem que ser no modo pulsado. Então, ele vai sugar e solta, suga e solta, suga e solta. Ele vai manter o bombeamento, ele vai manter a circulação. Não tem problema nenhum, o resultado é fantástico. Porém, se o seu aparelho não oferece a forma pulsada, você precisa comprar uma pecinha de adaptador para ventosa de glúteo para a forma pulsada. É como se fosse um engatezinho que tem uma torneirinha que você vai ficar abrindo e fechando. Você vai ter que fazer manual. Então você fica conversando com a cliente, você vai ficar abrindo e fechando. É como se você provocasse o pulso manualmente, tá? Fora isso, o aparelho de Endermo é um aparelho que trabalha o ano inteiro, é um aparelho que nós conseguimos trabalhar por diversas funções, diversas finalidades. Vale a pena sim, quem tem Endermo sabe. Sempre é indicado utilizar Endermo depois, gente. Para quem não sabe, uma sessão de Endermo equivale a 8 massagens estéticas. Então pensa bem, pensa com carinho. É um aparelho que de repente quem não tem vai achar, não, é um investimento caro. Só que pensa que as nossas mãozinhas, né, tem um limite, a idade vai chegar, entendeu? Para quem trabalha muito no manual, vale a pena passar a começar a investir em equipamento, para que vocês não tenham ali no futuro ali um desgaste, né, natural, enfim, dores. Então, uma massagem, pensa, equivale a 8 massagens estéticas. Então, você pensa como você vai proporcionar um resultado para sua cliente excelente. Mais uma vez, o Endermo só pode ser utilizado, a endermologia no geral, só pode ser utilizado depois. Por exemplo, se você vai fazer um ultrassom, você vai usar depois do ultrassom.
é como se ele fosse fazer uma varredura, tá? Ah, se eu for trabalhar com manta térmica, é depois da manta térmica. Ah, se eu vou trabalhar com radiofrequência, depois da radiofrequência. Então, sempre depois. Isso tem que ficar claro pra vocês. Muita gente utiliza antes, tá errado, tá? Pode finalizar. Ah, mais uma coisinha. Você não pode utilizar produto hiperemiante, gente. A endermologia, ela já vai provocar uma vasodilatação no local. Ela já vai provocar uma hiperemia local, ou seja, já vai ficar vermelho, vascularizado. Quando a gente trabalha um produto hiperemiante, é justamente para provocar uma vasodilatação. Então, eu não posso provocar vasodilatação com o produto e depois ir com o aparelho em cima, tá? Então, o que você pode é fazer o quê? Porque eu tô falando isso porque existem fluidos hiperemiantes que as pessoas passam para utilizar o endermo. Não, aí tá ao contrário. O que você vai fazer? Você vai fazer a sessão de endermo e para finalizar, para cliente ir embora, você aplica o fluido hiperemiante, a pessoa vai pinicando, ela vai achar o máximo. Ela vai amar, que a gente sabe que as clientes, elas acham que tem que sentir dor para poder dar resultado. Então, assim, você vai aplicar o fluido e a pessoa vai embora com o fluido, tá? Então, isso não quer dizer que você vai deixar de usar. Só que você não vai usar para sessão do aparelho, para utilizar o aparelho, tá? Eu acho que era isso, gente. Então, acho que ficou claro. Quem tiver dúvida pode mandar pergunta. Não esqueça de compartilhar, se inscrever no canal, clicar ali no sininho.